Olá a todos. Meu nome é Glauco de Paula Cocosa, eu sou professor no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal de Uberlândia. E hoje a palestra vai ser sobre morfologia urbana e o projeto para uma cidade sustentável. Eu gostaria de começar explicando de onde vem o porquê dessa palestra, o porquê desse tema, né? Eu coordeno um grupo de pesquisa aqui no PPGAU, chamado Esquina, que estuda a morfologia das cidades médias brasileiras e atualmente tem um projeto de pesquisa relacionando a forma da cidade, as áreas verdes e o bem-estar da população. Essa pesquisa ela nasce de uma inquietação, de uma pergunta, né, de que forma a configuração das nossas cidades influencia na saúde e no bem-estar da nossa população. E ela começa com uma indagação sobre o que é morfologia urbana. Não sei se todos têm contato, né, com o conceito de morfologia urbana, mas a morfologia urbana é a ciência que estuda a forma física das cidades e através, principalmente, das suas estruturas espaciais. Nessa imagem, vocês podem perceber diferentes modelos espaciais em diferentes localidades do mundo, em diferentes contextos, em diferentes situações geográficas, em diferentes condições históricas, sociais, mas que, quando a gente olha, a gente começa a perceber os mesmos elementos dispostos de formas diferentes. E a grande pergunta é, de que forma esses elementos, de que forma essa configuração, ela influencia na vida das pessoas? A gente pode perceber áreas, né, traçados mais irregulares, traçados onde você tem maior presença de áreas verdes, aonde você tem um certo tipo de configuração, maior adensamento, maior verticalização, maior estrutura, né, viária, e assim por diante. Então, a morfologia urbana, ela está para a ciência do urbanismo, né, como uma estrutura, como uma possibilidade de se estudar, né, a forma das cidades e verificar os inúmeros ações e consequências que nós temos através desses elementos na sociedade. Essa imagem, para mim, ela é muito emblemática. Por quê? Ela mostra um modelo, né, de urbanização, um modelo de urbanização americana, ou seja, aonde a suburbanização ela é muito presente, o rodoviarismo, a presença de uma descontinuidade espacial, a presença da munifuncionalidade. E a grande questão que eu trago aqui com essa imagem é, será que esse espaço, por mais que ele tenha verde, por mais que ele tenha presença de água, por mais que ele tenha inúmeras possibilidades, né, inúmeras situações em termos de traçado, ela influencia, né, de que forma ela influencia no bem-estar da população? Eu não quero aqui ser leviano tampouco afirmar, mas esse tipo de modelo indica, né, inúmeros problemas que a gente tem quando a gente está trabalhando com a questão da saúde. O principal dele é a alta dependência dos deslocamentos motorizados. Ou seja, esse espaço é um espaço que irá propiciar as pessoas a utilizar o carro para todas as suas atividades no cotidiano. Embora a gente tenha muitas áreas verdes, né, e diferentes tipologias de áreas verdes, espaços aquáticos, que podem transmitir uma ideia de bem-estar, mas que, no fundo, é um modelo que a gente entende atualmente que tenha muitos problemas. A forma das cidades brasileiras é uma grande... ela é muito diversificada, né? Não tem uma forma padrão.
Isso se dá pelos processos históricos, pelos períodos econômicos, pela forma de ocupação do território, mas principalmente das distintas paisagens aonde elas estão inseridas. E grande parte dessas cidades brasileiras são cidades pequenas e médias. E a gente precisa voltar a atenção, o nosso olhar para esse tipo de urbanização. E um dos grandes problemas que a gente encontra, né, quando a gente está falando de saúde urbana, quando a gente está falando de forma urbana, é o grande desequilíbrio socioeconômico que é inerente à nossa sociedade, à sociedade brasileira. E isso é visto nos espaços urbanos de uma forma muito presente, muito forte. Então, essa desigualdade social aprofunda, amplia esse abismo social, urbano, e principalmente na distribuição das características que podem melhorar a saúde ou promover maior saúde e bem-estar para a população brasileira. E para que a gente comece a pensar numa cidade mais saudável, é preciso entender que existem duas cidades numa mesma cidade, e que é fundamental diminuir as distâncias em todas as esferas para a gente construir cidades mais saudáveis e principalmente mais sustentáveis. Quando a gente está falando de cidade saudável, um tema é muito recorrente nessa questão, que é o tema dos sistemas de espaços livres ou dos espaços livres urbanos. E esse tema, a mim, ele é muito importante porque, a partir dele, inúmeras investigações, inúmeros pensamentos, inúmeros questionamentos foram feitos por um grupo de pesquisa, com a Parcel, sobre como esses espaços eles se configuram nos tecidos urbanos brasileiros. E essa palavra, sistema de espaços livres, tem duas conotações muito importantes. Primeiro, a ideia de sistema, que é a ideia de conjunto, que tem uma relação, hierarquia, conexão. E segundo, a ideia do espaço livre, que é todo espaço livre de edificação, e contém todas aquelas categorias que geralmente a gente entende, né, como espaços que podem promover a sociabilização, maior qualidade de vida, como os espaços públicos, as áreas verdes, as ruas, as praças, os parques. E o conjunto deles, a estruturação de todos os espaços, formam um sistema de espaços livres. E toda cidade tem um sistema de espaços livres, seja ele como for, seja ele da configuração que tiver, seja ele da proporção que cada cidade vai apresentar. E esses espaços são essenciais para a promoção de saúde e bem-estar da população. E dentro do grupo de pesquisa aqui de Uberlândia, a gente desenvolveu um diagrama onde a gente entende que um sistema de espaços livres ideal precisa apresentar 4 características essenciais. A primeira delas é a conectividade, com diferentes características. A segunda é a diversidade, onde, né, seja a escala, a distribuição, programa, múltiplas atividades, vão permear esses tipos de espaços. Diferentes funcionalidades, ele precisa ser funcional e precisa atender às demandas contemporâneas. E, principalmente, ele precisa promover a sociabilidade e a saúde da população. E é nesse ponto que o sistema de espaços livres entra em contato com a ideia da forma e a ideia da cidade saudável. Ou seja, cada configuração de espaço, cada estrutura espacial vai permitir ou não maior grau de sociabilidade e de saúde e bem-estar para a população, fazendo com que a esfera pública seja diferente, fazendo com que a ideia de pertencimento, a ideia de espaços, né, onde o diálogo esteja mais presente, possa alterar drasticamente a estrutura de uma cidade. E esses espaços livres, eles fazem parte da infraestrutura da vida urbana cotidiana. E a vida cotidiana, para mim,
né, é a questão chave nessa questão de saúde e bem-estar da população. Ou seja, todos esses espaços livres vão alterar e vai se relacionar de uma certa maneira com a sociedade da cidade onde está presente. E essa ação cotidiana é fundamental para a promoção de saúde. Então, aqui mostra um exemplo muito claro e muito emblemático nas cidades brasileiras, de uma cidade brasileira, uma cidade média brasileira, que é Passo Fundo, onde os gestores urbanos, através do pensamento de que toda a cidade deveria estar conectada por áreas verdes, faz com que toda a mancha urbana, né, tenha algum espaço próximo, né, para que o cidadão possa usufruir, seja nas suas atividades cotidianas diárias ou de lazer no final de semana. E esse promoveu inúmeras áreas verdes na cidade, de distintas funções, em distintas localidades, com distintos projetos, e alterou drasticamente a forma com que a cidade se relaciona com os espaços públicos da cidade, promovendo maior grau de sociabilização nesses espaços, como a gente pode ver nessa foto. Esse é um espaço de sucesso, onde a população se permite, né, estar num espaço de forma a sociabilizar, sejam com conhecidos ou desconhecidos. E isso pode promover maior grau de saúde e bem-estar para toda a população urbana. E quando eu começo a pensar sobre saúde, uma frase me vem muito à mente, né, que é uma citação do Solá Morales, que a gente precisa encontrar a urbanidade nas pequenas coisas do cotidiano, nas coisas que estão por aí nas nossas cidades. E essa imagem ela é muito marcante para mim. Quando eu desenvolvia uma pós-doutorado na cidade de Saragoça, eu ia cotidianamente no supermercado e eu percebia esses carrinhos, que aqui é um carrinho de feira, mas que todo cidadão lá praticamente tem. O que isso quer dizer? Quer dizer que todo dia ou algumas vezes da semana ele vai ao supermercado a pé, faz a sua compra e volta a pé com a sua compra. O que isso implica? Isso implica numa maior relação com a cidade, porque ele vai caminhar. Significa que ele não vai usar o carro para exercer uma atividade diária. Significa que o comércio está próximo da casa dele. Significa que ele vai encontrar o vizinho. Significa que o caminho do supermercado para casa precisa estar bem adequado para que esse carrinho passe. Então, pensar a cidade saudável é pensar nas pequenas coisas do cotidiano e como as estruturas urbanas afetam cotidianamente essas ações. E pensar a cidade saudável, a gente tem que pensar, é uma abordagem interdisciplinar sobre saúde e bem-estar, através de pequenas ações locais da vida cotidiana, pensando na qualidade de vida dos moradores, pensando principalmente na forma com que as pessoas vivem, trabalham, estudam e se divertem, e principalmente pensar no desenvolvimento e sistemas, estruturas mais sustentáveis para as nossas cidades. Pensar a cidade sustentável é partir de diversas frentes. Na frente de saúde, na frente do desenho, na frente da questão da paisagem. Pensar em ações, né, aonde você vai transformar principalmente a escala a cidade, mas principalmente na escala dos bairros. Porque é no bairro que essas ações do cotidiano vão se fazer mais presentes. É no bairro onde você vai encontrar o seu vizinho, é no bairro onde você vai comprar no comércio local, ou deveria, é no bairro onde você poderia ou deveria levar o seu filho para a escola, é no bairro onde você vai frequentar uma área verde, ou algum espaço de promoção das nossas cidades. Porém, a grande questão é que as cidades brasileiras não funcionam sempre assim, né? A gente precisa do automóvel, ou a gente foi induzido a precisar do automóvel, porque o jogo, né, de distribuição
das tarefas urbanas não está centrado no bairro, mas sim está distribuído pela cidade. Pensar nisso é fundamental para pensar em cidades mais sustentáveis. Então, a saúde, ela deve se fazer parte das considerações ao se planejar uma cidade. Converter as cidades em espaços saudáveis, pensado para as pessoas e não para os carros, é um desafio do ponto de vista político e urbano. Muitas enfermidades são geradas por esse binômio, cidade, saúde. E a gente precisa pensar que nós, arquitetos, planejadores urbanos, temos o dever e todas as ferramentas em mãos para promover maior saúde à população. Esse diagrama, para mim, ele é determinante, né? Foi elaborado pelo Barton e Grant, onde ele coloca alguns determinantes de saúde e bem-estar nas nossas cidades. Temos que focar nas pessoas, mas temos que focar principalmente no seu estilo de vida, no seu estilo de vida comunitária e principalmente na economia local, na forma com que a cidade ela se desenvolve, promovendo diferentes ações junto a essa população. Mas também precisamos pensar numa outra escala, né, onde a gente vai entender as diversas atividades que cada população exerce, o meio ambiente urbano e principalmente o meio ambiente natural, onde a gente está inserido. E como disse Olavo Morales, ao final, o que importa, né, são as pequenas coisas mais prosaicas e banais do cotidiano, né? E isso é fundamental para que a gente comece a pensar numa cidade onde essas ações sejam pensadas efetivamente pelos nossos gestores, através de uma combinação de uso misto, de alta densidade, de uma cidade onde a urbe é participante e a sociedade urbana é pensada de uma forma como sociedade, não como fragmentos dela, através de espaços que a gente possa se encontrar. Por isso o papel das áreas verdes e dos espaços públicos, eles são essenciais nessa questão de como transformar uma cidade mais saudável. E os espaços públicos das áreas verdes, eles podem reduzir os riscos à saúde, podem promover hábitos mais saudáveis e, principalmente, se tornar mais acessíveis de qualidade para toda a população. Quando a gente pensa no planejamento de uma cidade, é fundamental pensar nos fatores espaciais, né, assim como os recursos da terra, a morfologia, a mobilidade e principalmente as áreas verdes. As áreas verdes têm um papel fundamental como um fator essencial de promoção da saúde. E a saúde, ela não é somente física, ela é mental também. Então, essas características são determinantes para a gente promover uma cidade mais saudável. E quando eu estou falando de saúde física, a gente está falando de obesidade, mortalidade, doenças cardiovasculares, muito comum na sociedade brasileira e mundial. A saúde mental é essencial. O número de pessoas com doenças mentais nas cidades que também está sendo aumentada pela nossa forma de vida contemporânea e como a gente deve pensar os espaços da cidade para com que esses efeitos sejam minimizados, principalmente para a estimulação das nossas funções cognitivas diárias. E o bem-estar, ele tem muito a ver como nós estamos enquanto sociedade. A gente precisa combater o isolamento. A gente precisa fortalecer os relacionamentos, a satisfação das pessoas em viver, a qualidade de vida em todas as suas esferas. A gente precisa melhorar a aceitação e a conexão de cada morador com o seu lugar de habitar, de trabalhar, de viver.
E, principalmente, a gente precisa diminuir as desigualdades na saúde, através de uma melhor distribuição espacial e determinantes dos promotores de saúde. Quando a gente está falando, então, de pensar uma cidade mais saudável, a gente tem que falar de 5 elementos fundamentais de planejar o sistema de áreas verdes. Mais compacto, conectado, integrado, resiliente e, principalmente, inclusivo. Eu finalizo com parte do que a gente está trabalhando agora numa pesquisa, onde a gente quer compreender como as áreas verdes e as condições espaciais podem ser determinantes para o bem-estar de uma população, fazendo através de 3 características essenciais, ou seja, o espaço precisa promover hábitos saudáveis, o espaço precisa promover sociabilidade, e o espaço precisa facilitar a vida cotidiana dos seus moradores. E para cada tema desse, nós identificamos alguns parâmetros, né, que eles não são gerais, mas foi o que nós identificamos como essenciais nessa etapa dessa pesquisa, né, como caminhar, como realizar atividades físicas, como promoção de uma alimentação saudável, como a vitalidade urbana, como a diversidade de usos, como transportes alternativos ou uma mobilidade mais sustentável. Porque nós entendemos que, através desse trinômio, a gente consegue identificar aonde que o espaço ele pode promover maior saúde e bem-estar para a população. E a gente precisa promover espaços como esse, espaços lúdicos, espaços integrados, espaços públicos de qualidade, espaços públicos com desenho, com materiais bem colocados, onde a área verde é essencial, com mobiliário adequado, com iluminação, com segurança, para todos os gêneros, todas as faixas etárias, inclusivos. E esse é um grande desafio para nós pensadores da cidade contemporânea. Muito obrigado por me escutar. Qualquer dúvida, meu e-mail está aí na tela para que vocês possam entrar em contato comigo. Muito obrigado pelo convite de participar desse evento. Espero que tenha contribuído com o meu pensamento sobre morfologia e cidade saudável. E eu fico por aqui e me despeço. Um abraço a todos.